crianças, eu sou a professora Marina. Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula sobre o sistema de numeração decimal. E nós vamos continuar falando sobre as classes e as ordens, né? Lembrando que nós temos aqui uma quantidade de classes infinitas, mas nós vamos hoje estudar principalmente essas três primeiras. Primeira classe, a classe das unidades simples. Segunda classe dos milhares. Terceira classe dos milhões. Lembrando que segue uma ordem, né? E essa ordem vai crescendo de acordo com as classes que vão aumentando. Primeira, segunda, terceira. Lembrando também que nós temos unidades, dezenas e centenas. Nesse caso, da classe das unidades simples, que são os números menores, né? E aí nós vamos para a classe dos milhares, que se repetem as unidades, dezenas e centenas, porém de milhares. Da mesma forma, na classe dos milhões, vai se repetir unidade, dezena e centena de milhões. Certinho? Agora vamos ver o posicionamento de cada número e o seu valor. Nós vamos tomar como exemplo o algarismo 4, né? Observe aí na tela. Esse algarismo, como que se lê esse número? Nós vamos ler 4, né? Porque ele está na primeira ordem, na ordem das unidades simples. Que ordem ele ocupa? Nós acabamos de ver, primeira ordem das unidades simples. Se ele representa uma quantidade, qual seria essa quantidade? 4 unidades, porque ele está na primeira ordem das unidades simples. Agora, se eu colocar o mesmo algarismo 4 na primeira classe, na segunda ordem das dezenas. Como que eu vou ler agora esse algarismo 4? Veja bem, aqui, esse algarismo, eu vou ler 40. E qual será a unidade, a quantidade que esse algarismo ele tem? Olha só, eu leio 40 porque ele tem 40 unidades. 4 dezenas, como nós vimos, é um grupo de 4 dezenas. E cada dezena compõe 10 unidades. Logo, 4 dezenas, eu vou ter 40 unidades. Próximo número, o algarismo 4 também está aí de verde. E ele está na terceira ordem da primeira classe das unidades simples. E nas centenas, né? Ele está nas centenas, na terceira ordem das centenas. Veja bem, nós estamos trabalhando apenas com o algarismo 4. Nesse caso, qual é o valor que esse número representa, que esse algarismo representa? 400, porque ele está na ordem das centenas. O mesmo algarismo, se eu colocar na quarta ordem, que é nas unidades de milhares. Veja bem, como que eu leio esse número? Aqui eu leio 4.444. Então, esse 4, qual a quantidade que ele teria, que ele representa? 4.000. Perceba que o mesmo algarismo, de acordo com o posicionamento que ele esteja, altera o seu valor, ou seja, a quantidade que nós temos nele dentro da posição que ele ocupa. Vem aqui comigo agora aqui no quadro, vamos montar um número aqui. Nós podemos construir qualquer número, desde o menor até o maior, como nós falamos anteriormente. Aqui eu vou colocar o algarismo 3 na primeira ordem das unidades simples. Eu posso formar com ele, simplesmente, 3. Qual o valor que ele vai ter? Ele vai ter 3 unidades. Por quê? Porque ele está na primeira ordem das unidades, né? Agora, se eu colocar mais um outro número, que não é igual, vai funcionar da mesma forma. Por exemplo, agora eu tenho o 2 nas dezenas. Então, eu tenho o algarismo 2 nas dezenas.
Se ele está na dezena, logo o valor dele não vai ser 2 unidades, porque aqui eu tenho 2 dezenas, 2 grupos de 10. Aí eu vou contar 10 mais 10, quanto que eu vou ter? 20. Então, o valor desse número na posição que ele está ocupando, ele vai valer 20. Como que eu vou ler esse número? 23. Eu tenho 20 mais 3, certinho? Mas eu escrevo dessa forma? Não. As ordens e classes, elas servem para que eu aprenda a ler os números e a escrevê-los também, né? Eu vou escrever 23, porque eu vou saber que ele está na ordem das dezenas e o 3 nas unidades. Mas eu sei que esse 2 na ordem das dezenas, ele vale 20, certinho? Vamos formar mais um outro número. Vou colocar um 5 nas centenas, né? O algarismo 5 nas centenas. Agora eu tenho um outro número. Vamos ler esse número? 523, né? Agora, esse 5, quanto que ele vai valer, né? Qual o valor dele? Quantas quantidades ele vai ter? Vai ter 500 unidades, né? 500 unidades. Por quê? Porque ele está na terceira ordem das unidades simples das centenas, né? Unidade, dezena e centena. Logo, eu vou ter 500 unidades, certinho? Então, eu posso formar números pequenos, só com uma classe, mas eu também posso dar continuidade. Eu posso criar qualquer número. Vamos fazer mais um? Vamos usar a unidade de milhar? Eu tenho aqui o número 9, vou colocar aqui na unidade de milhar. Se é de milhar, quanto vai valer esse 9? Qual o valor dele, né? O valor dele, como eu falei para vocês, é a quantidade que ele tem. Esse 9, na quarta ordem das unidades de milhares, ele vale 9.000 unidades. Isso mesmo, 9.000 unidades. Olha só, agora eu tenho 9.523. Isso mesmo. Podemos continuar formando números? Podemos, porque eles são infinitos. Vamos colocar o número 4 nas dezenas de milhares. Esse 4 aqui, qual vai ser o valor dele, né? Aqui eu vou ter, ó, um 4 na quinta ordem das dezenas de milhar. Então, ele vai ter o valor, a quantidade dele vai ser 40.000 unidades. Isso mesmo, 40.000 unidades. Agora, eu tenho 49.523 unidades, né? Muito bem. Posso fazer mais um número? Posso, ele é infinito. Vamos fazer só mais um, pra gente ver como fica? Vou colocar o número 1. Eu tenho agora, coloquei uma centena de milhar. Centena, né? Então, aqui eu tenho 149.523. Esse número 1, ele é apenas o algarismo 1. Mas qual o valor dele nessa ordem que ele está? Ele vai ter um valor de 100.000 unidades, né? Porque a quantidade que ele tem é 100.000 unidades. E dessa mesma forma, nós podemos formar qualquer outro número em qualquer outras classes, porque eles são infinitos. Qualquer número que a nossa mente ela possa alcançar. Tudo bem? Até aqui? Agora veja aqui na tela comigo. Eu tenho um outro número formado, 65.037. Como que eu posso decompor esse número? Eu vou te mostrar uma das formas. Eu tenho nesse número, esse 6, ele é 6 vezes 10.000. Por quê? Porque ele está aqui no mesmo lugar desse 4. Se nós tirarmos aqui, né? Eu posso colocar o número 6. Ele está bem aqui, ó, esse 6, né? Então, eu tenho 6 vezes 10.000. Certinho?
Então, 6 vezes 10.000 mais, né, 5 vezes 1.000. Então, eu tenho agora um 5 aqui, ó. 65.000. Eu tenho 5 vezes 1.000, certinho? E eu tenho mais zeros vezes 100. Lembrando que todo número zero, né? 0 vezes 100. Todo número zero multiplicado, o zero multiplicado por qualquer algarismo vai ser sempre zero. Porque eu estou multiplicando 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 até 100 zeros. Mas ele vai continuar sendo zero. Eu sei que vocês lembram disso, mas só para a gente relembrar. Depois eu tenho mais 3 vezes 10. Agora, olha só. Eu tenho o número 3, certinho? Nas dezenas. Então, eu tenho 3 vezes 10. E, finalizando, 7 vezes 1. Deixa eu ver se eu tenho 7 aqui. 7 vezes 1. Olha só como o número foi formado, né? E ali ele estava formado, eu decompus, e depois eu compus ele aqui para vocês verem. Tá vendo ele composto? 65.037. Então, como fica aqui? 6 vezes 10.000, eu vou ter 60.000. 5 vezes 1.000, eu vou ter 5.000. Mais 0 vezes 100, eu vou ter 0, porque todo número multiplicado vezes 0 vai ser sempre 0. 0 multiplicado por qualquer número, ele vai ser sempre igual a 0. Mais 3 vezes 10 vai dar 30. Mais 7 vezes 1 vai ser o próprio número, porque todo número multiplicado por 1 vai ser sempre o próprio número que foi multiplicado, né? E juntando fazendo essa adição aí, nós vamos ter o número 65.037. Nós também temos o valor relativo. O sistema de numeração decimal, ele tem o valor relativo, que depende da posição que o algarismo ocupa, né? De acordo com onde o número está, ele tem um valor. Se eu trocar esse 5 para cá, que ele é 5.000, se eu trocar ele para cá, ele vai ser 5 dezenas, né? Vai mudar o valor dele. Por exemplo, nesse número que nós temos aí, 88.888. O 8 que está de vermelho, né? Ele tem o valor de 800, devido à posição que ele ocupa. O valor absoluto é o valor do algarismo isolado, né? Quando ele está sozinho, por exemplo, eu tenho 8, ele vai ser igual a ele mesmo, porque ele está sozinho, isolado, um algarismo isolado. Então, ele vai ser 8. Muito bem, nós vamos finalizar por aqui e nós vamos dar continuidade na próxima aula fazendo as nossas atividades. Quero te lembrar que nós estamos com a plataforma, né, Eduque, e nela você vai encontrar atividades complementares para que você possa desenvolver melhor o seu conhecimento. Te vejo na próxima aula.